Olá, amigos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, para o nosso Evangelho, para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que possamos ter um dia repleto de paz, de amor, de harmonia, de planos, planejamentos, realizações e muita calma, muita espera, muita tranquilidade, procurando fugir sempre da ansiedade e do medo, pois estamos aqui no planeta de provas e expiações, apesar de estarmos começando a entrar na regeneração, mas ainda falta um bocado bem grande para a gente poder realmente falar estamos na regeneração, estamos começando. Então vamos continuando o nosso estudo do Evangelho. Nós paramos na Instruções dos Espíritos, Lei do Amor, lemos o item 8. E hoje a gente vai estudar, vai ler o item 9. Continuando, fala assim: o amor é de essência divina, e do primeiro até o último, vós possuís no fundo do coração a faísca deste fogo sagrado. É um fato que muitas vezes pudesse constatar. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo o que tendesse a diminuí-la e muitas vezes atingindo proporções sublimes. Eu disse por um ser ou um objeto qualquer, porque há entre vós indivíduos cujos corações estão abundantes de amor e que dispensam tesouros desse amor sobre animais, plantas e mesmo objetos materiais. Espécies de misantropos, lamentando-se da humanidade em geral, resistindo contra uma tendência natural de sua alma que procura ao redor de si o afeto e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas façam o que fizerem, não poderão sufocar o germe vivaz que Deus depositou nos corações em sua criação. Esse germe desenvolve-se e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora muitas vezes oprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que constroem afetos sinceros e duráveis e vos ajudam a transpor a estrada escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna no sentido de que outros também partilhariam de afetuosas simpatias das quais sentem ciúmes. Pobres irmãos, é vossa afeição que vos torna egoísta. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor tal como Deus a entende, é preciso que ameis gradualmente a todos os vossos irmãos. Indistintamente, a tarefa será longa e difícil, mas ela se completará. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é ela que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual é o limite do próximo? É a família? Aceita a nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam e vosso planeta, destinado a um progresso próximo, por sua transformação social, verá ser praticada por seus habitantes essa sublime lei, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana
e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e viciosos deverão reformar-se quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que é possível ser feito. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá, a despeito de si mesmo, ao amor verdadeiro. É um ímã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes desta virtude que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de provação e de exílio, então purificada por esse fogo sagrado, verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas as virtudes filhas do amor, mas não deixeis, pois, de ouvir as palavras de João Evangelista. Vós sabeis, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele só repetia estas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que eu vos peço. Amai-vos, e logo vereis a terra transformada, tornando-se o exílio onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Mensagem de Fenelon, Bordeaux, 1861. Amanhã tem mais uma para terminar esse capítulo. Falei que era grande, são 3 mensagens maravilhosas que nos chamam a atenção para combatermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas, nos nossos comportamentos que nos afastam das pessoas, que nos deixam achando que temos algo a mais, melhor que os outros, e nos afasta do único sentimento que é capaz de construir alguma coisa, ou seja, o amor. Então a gente vai voltar amanhã, no mesmo horário, continuando a lei de amor no item 10. Agora vamos passar para a parte 2, o estudo do Livro dos Espíritos, também curtinho, englobando de 15, no máximo 18 a 20, estourando 20, quando precisa fazer um complemento, para não ficar assim pela metade. Então hoje a gente vai continuar o Livro dos Espíritos na questão número 300. A questão 300, que ainda vai falar das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. A questão 300 diz assim: 2 espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade, ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Olha que interessante, a gente vinha comentando do amor e dos ciúmes, né? Essa questão aqui é puro isso, né? Puro ciúmes. Maria Aparecida de Freitas, bom dia, bom dia. Patrícia Pintec Pinheiro, bom dia. Vilma Trepique, bom dia. Elizabeth, eu não sei se apareceu por aí, bom dia. Zuma também não vi se apareceu, bom dia. E estamos aqui na questão 300, que fala assim, a resposta, porque eu já li a questão. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Ou seja, tem simpatia sim, mas não tem aquele apego louco, maluco. Tem que ser, senão eu vou morrer, porque o espírito já está desencarnado, né? Mas ele tem a simpatia, mas não fica assim, achando que não pode fazer, se unir por necessidade, ou mesmo por amor, ou então por uma missão, unir-se com outros espíritos. Questão 301. Não rola ciúme não, não rola porque Deus se elevou. Eu senti essa pergunta no ar, né? Não rola um ciúminho daquele que se elevou mais? Com certeza não rola, mas aquele que está um pouco abaixo, provavelmente vai rolar sim, mesmo sendo espírito.
um ciúminho, né? Um resquício ainda da vida material da Terra. 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Bom dia, Silvia! A simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Ou seja, você me completa. Então está faltando o que em você para ser um ser humano, seu espírito? Né? Qualidade sim, mas as qualidades têm que ser suas e conquistadas por você, e não do outro. Vocês podem se completar, na verdade, uma palavra assim, um adjetivo, né? Se dão bem, pensam parecido, semelhante, não brigam muito, porque estamos na Terra ainda, né? Mas completar não pode ser essa palavra completar ao pé da letra. 302. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos, sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Para ser perfeito tem que ser, que é meio difícil na Terra ainda, né? Tem que ter pelo menos a compreensão, sentimento, gostos semelhantes, mas 100% muito difícil. Tem que ser um engenheiro casado com uma engenheira, um médico casado com uma médica, e com todos os preceitos de elevação moral ao máximo, ou iguais um ao outro. É complicado a gente achar um casal assim. Então, porque geralmente se rola aquele ciúme de profissão, porque o homem sempre machista, acha que a mulher não pode ganhar mais do que ele, então é difícil. É um trabalho realmente bem difícil para que as pessoas consigam se entender, compreender e realmente perceber que quando é um casal, já diz, né? Um faz, o outro faz, os outros fazem, quem está podendo mais faz mais, quem está podendo menos faz menos, mas não deixe de nunca de fazer e nem de participar e ter essa compreensão. Então é um trabalho sim, é uma prova assim para as pessoas orgulhosas, pessoas que acham que não pode ser assim, tudo é prova nessa vida, sem dúvida. 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-lo mais tarde? A gente acha hoje que não, né? Mas podem sim. Sim, todos o serão. Assim o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado, ou seja, aquele que está um pouco acima, se ele repetir, o que está mais inferior vai alcançá-lo, porque se está mais acima não repetir, ele vai subindo cada vez mais, ficando mais difícil de ser alcançado pelo outro, a não ser que o que está mais em cima dê uma trupicada no caminho, permaneça estacionário, e o que está inferior consiga superar as provas e igualar-se. É a única maneira. 303A, para terminarmos esse estudo de hoje, diz assim: dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Dizem espíritos simpáticos, não é espírito perfeito. É a diferença, simpático que gosta, tem semelhança de gosto. Espíritos simpáticos. Resposta: certamente, se um deles é preguiçoso. Putz, agora doeu, né? Se um deles é preguiçoso, porque os espíritos trabalham para a sua evolução. Estão ali simpáticos. Se um deles simplesmente fala, hoje não, estou cansado, está chovendo, e outro vai, provavelmente eles vão se distanciar um pouquinho. Porque um foi um pouquinho preguiçoso. Interessante, né? Olha só aqui agora o comentário de Allan Kardec para fechar. Bom dia, Andressa. Chegou aí, um abraço, bom dia. A teoria das metades eternas, ou seja, da alma gêmea do Fábio Júnior, a teoria, brincadeira, só a música que é dele, que ele canta, nem sei se foi ele que escreveu. A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar,
e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimiram o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que os dois espíritos, criados um para o outro, devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Isso dá até uma esfriada nas paixonites, nas paixões da terra, né? A gente acha que vai viver felizes para sempre, mas não é bem assim não. Porque nós precisamos crescer, evoluir, aprender a amar cada vez mais, e as experiências são praticamente infinitas para nós. Nós não podemos ficar presos a um ponto só e deixar de evoluir. É claro que quando nós chegamos a um pouco mais na escala evolutiva, o amor continua sempre, mas sempre cabe mais um. Isso que dá o mau entendimento do ciúme aqui na Terra, é má interpretação. E a gente vai confundindo as coisas. Como espírito, nós temos que amar a família universal, toda a humanidade. E cada vez que você reencarnar, você vai ter um papel com alguns espíritos, como pai, como filho, como mãe, como professor, como aluno, e assim vai indo. Os papéis vão se trocando, o amor vai aumentando, mas jamais se despreza ninguém. Sempre cabe mais um. É quase igual o coração de mãe. Bem lembrado, não sei quem me lembrou. O amor que nós devemos atingir como espírito é como o coração de mãe. Sempre cabe mais um. Quem fica por conta dos ciúmes são os filhos, mas a mãe sabe que ama por igual. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por estar assistindo, compartilhando o nosso estudo, nosso evangelho. Só recordando para quem ainda não sabe, para compartilhar, todos os dias no Facebook, às 8h15 da manhã. E mais tarde, assim que der um tempinho, eu faço a edição do vídeo e passo eles para a página no YouTube, canal Reflexo da Luz. E por sinal, quem ainda não é inscrito lá, passa lá, se inscreve, porque vai fazer o canal crescer e divulgar cada vez mais as mensagens da doutrina de Jesus através do Espiritismo. Muita paz e até amanhã.